Olá, viva uma vez mais, em direto, aqui na Norte Litoral TV, neste Correntes de Escritas 2021, edição totalmente online devido à pandemia. Já transmitimos logo às 11 da manhã a sessão de abertura, às 15 transmitimos também a mesa 2 e já sabem que as mesas têm os tópicos, os temas são frases de Luís Sepúlveda, que é aqui homenageado. Vamos então para a mesa 2, escrevo porque tenho memória e cultivo-a, escrevendo. Vamos ter a participação de Rui Zinc, Abdoulaye Sylla, Afonso Cruz e Josep Maria Esquirol. A não perder já a seguir na Norte Litoral TV, a mesa 2. A esta mesa, com os escritores Abdoulaye Sylla, Afonso Cruz, José Maria Esquirol, e não tenham medo que não é Covid, é só garganta seca. O tema desta mesa é escrevo porque tenho memória e cultivo-a escrevendo. E como em todas as sessões, nestas correntes, é uma frase do escritor Luís Sepúlveda, que o companheiro destas correntes em quase todos os anos. O tema, bem, toda a gente já conhece, é um mote que ajuda a pensar e nós estamos precisamente hoje com 3 pessoas que escrevem e pensam escrevendo e não sei mais. E começa então aqui, eu tinha contado mal o tempo e começa, peço desculpa, mas pronto, faz parte, isto é ação em movimento. Começo pelo Abdoulaye Sylla, de quem leio o currículo, tem um vasto currículo, todos os escritores aqui têm um vasto currículo, mas apenas 2 ideias centrais. O Abdoulaye Sylla nasceu em 1958 no sul da Guiné-Bissau. Profissão rentável é engenheiro eletrotécnico e gestor de empresas, mas tem uma obra já vasta, e é uma obra não só publicada, mas também traduzida, como todos, aliás, os escritores aqui. Atualmente é presidente da direção do PEN Guiné-Bissau e foi nomeado em 2013 Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres pelo governo francês. Abdoulaye. Muito boa tarde a todos. Com muito prazer que estou aqui convosco. Saúdo os meus colegas aqui, chamemos de mesa, e agradeço a Manuela e a toda a equipa dela por me terem convidado nessa sessão especial, que para mim também é de homenagem ao nosso querido ilustre escritor Luís Sepúlveda, por quem eu tenho uma estima enorme, uma admiração sem limite. Bom, então vamos falar dessa frase dele, em que diz que escrevo porque tenho memória e cultivo-a
escrevendo. Eu teria muita coisa a dizer em relação a isso, a partir dessa frase, mas eu vou tentar fazê-lo de uma forma simplificada e na perspectiva de um cidadão de uma nação em construção que passou por situações, de certa forma, parecidas quando se trata de dificuldades, né, com os regimes estabelecidos. Estava a dizer parecidas com a que o Luís Sepúlveda enfrentou. Por isso, eu acho que essa minha perspectiva, né, vai ser, a partir diferente da dos outros colegas, isso necessariamente, e vou focá-la nessa questão da memória. Primeiro que tudo, a questão por que o Luís Sepúlveda dá tanto peso à memória ao ponto de dizer de confessar que escreve porque tem memória. E escrevendo está a cultivar essa memória. Ou seja, coloca a memória abundante e ajudante da sua ação de criação literária. Bom, primeira questão. A que memória se refere? São as lembranças? São ideias, imagens, recordações do passado? Eu acho que não. Na minha perspectiva, não é só a isso que ele se refere. Eu acho que ele se refere a isso, sim, mas essencialmente àquilo que se convenciona chamar de memória coletiva. Eu disse logo no início que eu venho eu sou cidadão de um país com uma nação em construção. O meu país tornou-se independente em 1900, para os que não sabem, em 1973, temos menos de 50 anos de existência e ainda estamos nessa batalha de construir uma nação, na medida em que tudo que houve no passado, enquanto estrutura social, foi praticamente destruído. Território e tudo mais. Isto aqui foi dividido por diferentes potências europeias, nós tivemos que nos rearranjar e reconstruir. E esse processo de construção da nação requer memória. E a questão de memória joga um papel fundamental na medida em que decide, em última instância, ou é o resumo daquilo que, não sendo só as recordações pessoais, as lembranças, mas aquilo que é partilhado, né, tem um papel fundamental na definição da identidade. Ou seja, nós temos que decidir, batalhar, se quiser também, em torno de uma questão fundamental. O que é que deve ser lembrado? O que é que deve ser esquecido? Parece uma equação simples. Não é. Não é na medida em que os efeitos colaterais decorrentes dessa opção que se faz em relação àquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido tem um impacto extraordinário na vida das pessoas, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, das políticas públicas que são estabelecidas, da atenção que é dada às classes mais favorecidas, os privilégios de que continuam a gozar aqueles que, de facto, têm maior poder, que se apoderam do aparelho do Estado, nesse caso concreto, e de modo que o que deve ser lembrado, o que deve ser esquecido, é uma questão fulcral. O Sepúlveda reconhece que escreve porque tem memória. Sim, ele tem memória, escreve porque tem memória, e é uma memória, eu estou em crer, que ele se refere à memória coletiva, ou seja, o conjunto de vários elementos, muitos deles subjetivos,
todos eles frágeis, e que estão em constante construção, reconstrução, arranjos, desarranjos, e numa dinâmica extraordinária. Então, sendo essa a sua característica fundamental, a questão da memória tem que ser tratada com muito cuidado. É um campo enorme de batalha, em que, conforme o posicionamento ideológico de cada um, temos trincheiras diferentes e temos formas de atuar dispares. Ele diz: eu escrevo porque tenho memória. Ao fazer essa afirmação, está, de certa forma, reivindicar uma herança. Uma herança que, conforme eu disse há bocado, é uma herança coletiva. Ou seja, aquilo que aconteceu não vai ser esquecido. Ou, se quiserem, as raízes daquilo que aconteceu estão aí e não podem ser esquecidas. Isso de querer esquecer, não poder esquecer, pode parecer mais uma vez banal, mas não é. No nosso caso concreto, e é isso que interessa, porque estou a abordar essa questão na perspectiva daquele que no passado viveu o colonialismo, depois viveu uma etapa de muita turbulência, de muita decepção. A promessa da independência não foi realizada, ou não está sendo realizada, pelo menos na forma como foi sonhada. E há várias intervenções, várias ações, várias políticas que fazem com que cada vez menos esqueçamos quem somos. Ou seja, perante um desafio concreto que nós temos, um desafio forte, decisivo, corresponde ao cuja resposta, o resultado, vai definir muita outra coisa, nós temos que nos manter cientes sempre de quem somos. Neste momento, para ser mais objetivo, neste país e em vários países africanos, há um desafio que se coloca, que nós não podemos esquecer. Por isso temos memória, temos que ter memória permanente disso. E porque temos que ter memória de quem somos, nós temos que limpar uma outra memória. Porque esse jogo tem sempre duas faces, é como uma moeda. Né? E a relação é dialética. Nós temos que proceder obrigatoriamente à descolonização das mentes. Aquelas mentes que durante vários anos, décadas, séculos, foram povoadas por elementos, por ideias, por uma série de outras lembranças, se quisermos ir mais longe, dizer que outros valores, nós temos que esquecer esses valores e ir buscar aquilo que é nosso. Daí o termo de descolonizar as mentes. Esse é um desafio que nós temos. Portanto, é não ignorar, não esquecer aquilo que nós fomos para voltarmos a ser aquilo que nós queremos ser. Esse é um aspecto. O segundo aspecto dessa frase curta do nosso amigo Luís Sepúlveda diz que eu cultivo a minha memória escrevendo. Mais uma vez, estamos a falar de uma memória coletiva que é constituída por vários elementos que têm uma característica comum. São frágeis, são temporários, estão em permanente mudança, em permanente adaptação. Como é que se pode fazer para que esses elementos identitários, muitas vezes como é que se diz? Subjetivos, como é que podemos fazer para que esses elementos sejam partilhados por todos? Ou seja, como é que se consegue a proeza de transformar ideias de alguns
em ideais partilhados por muitos, de preferência por todos. Mas sabemos que isso não é possível, pela natureza do ser humano. Então, nessa batalha que se coloca sobre como consolidar a identidade nacional e se desembaraçar de certas lembranças, de certos acontecimentos e, de certa forma, atenuar os efeitos de certas políticas agressivas. Isso na perspectiva do africano, porque há todo um conjunto de iniciativas neoliberais que tendem, em última instância, a tornar o pobre mais pobre e o rico mais rico. O preço do cacau está a cair, mas o do chocolate está sempre a subir. Isso é muita coisa. Então, aí entra a função do escritor. E aí é que se entende, que se enquadra essa expressão do Luís Sepúlveda a dizer: eu cultivo a memória escrevendo. Porque o escritor é chamado a intervir, a ajudar a construir essa imagem nova do país, consolidar esses elementos identitários, de modo a que a identidade nacional se sobreponha a outras identidades, nesse caso concreto. Nós temos desafios grandes. Somos obrigados a saber gerir várias identidades ao mesmo, reconhecer a identidade, várias identidades, e, colocando cada uma no seu respectivo lugar, privilegiar a identidade nacional. Daí a questão de construção de uma nação, a partir de uma identidade nacional que é partilhada, que é adotada voluntariamente, não é por coerção, nem por decreto, é uma coisa, sendo subjetiva, tem que ser aceitada voluntariamente. Obrigado. Resumindo, é isso que eu gostaria de dizer, né, pelo menos nesse momento, em relação a essa frase, esses dois aspectos dessa frase do Luís Sepúlveda. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu reparo aqui que eu falhei, devia ter dito, olha, eu vou fazer um sinal, na mesa geralmente mostramos uma folha com um minuto, aqui eu vou erguer a taça, ou começo a dançar quando chegar o momento. Não, porque eu agradeço muito, foi uma intervenção, uma luminosa primeira intervenção, e que ajudou a pôr claramente, é uma intervenção que eu chamo com os pés na terra, neste caso numa terra concreta, e se calhar vamos voltar a este tema, a este assunto, porque é muito interessante. Agora vamos passar a palavra a José Maria Esquirol, que é filósofo, é um filósofo que escreve, é professor na Universidade de Barcelona, tem vários livros publicados. Não sei se escreve ficção. Os livros que tem publicados são livros de ensaio, que é uma outra forma de ficção. Alguns acham que também é, mas que tem já vários livros publicados em português. O mais recente é A Resistência Íntima, e que saiu precisamente o ano passado, e que fala daquilo que nós estamos a viver. E eu lanço o mesmo mote, não é uma questão, é um mote, ao José Maria Esquirol, que é, de novo, escrevo porque tenho memória. Eu, no meu caso, escrevo porque se não esqueço. Escrevo porque tenho memória y cultivo-a escribiendo. Muy bien. Muchas gracias también por la invitación a participar esta tarde de esta reflexión compartida a partir de esta frase tan oportuna y tan bonita. Escribo porque tengo memoria y la cultivo escribiendo. Intentaré también empezar con una pequeña aportación que básicamente consiste en explicar en qué sentido esta frase me la puedo aplicar a mi propia actividad como
como profesor y como escritor. Voy a decir al principio que efectivamente esto en mi caso es así. Es decir, escribo porque tengo memoria y la cultivo escribiendo. Pero esto no es solo así. Es verdad, esto es verdad, es una verdad diáfana, pero no es toda la verdad y quizá no es lo principal. Y explicaré rápidamente el porqué. En primer lugar, explicaré por qué es así. Es decir, por qué escribo eh, porque tengo memoria y esto es un cultivar. Bueno, pues porque la identidad humana, la identidad de todos nosotros, individual y colectiva, no es una identidad esencial. Es decir, ninguno de nosotros es algo, digámoslo así, inmutable que ya se da desde el principio, sino que la identidad humana es básicamente un proceso, es un camino. Es decir, no es la identidad, sino el identificarse, en realidad la identidad humana, digo, individual y colectiva, es un verbo, no es un sustantivo, es un verbo, es identificarse, es una forma continua de ir identificándose con la lengua materna, con las personas más próximas, con los lugares, con las costumbres. Eso es ir identificándose. Entonces, eso es lo que algunos filósofos han llamado la identidad narrativa, que la identidad humana es una identidad narrativa. Si esto es así, si esto es así, entonces es obvio que una manera de, digamos, de profundizar en la identidad humana es ir escribiendo, porque este ir escribiendo es como por una parte, un seguir esta identidad narrativa y por otra parte, claro, lo que ocurre es que eso es susceptible de, en cierto modo, ser cultivado porque, mm, digamos, como lo que importa es el verbo, es decir, identificarse, lo importante es que este proceso siga, avance. Es decir, en otras palabras, lo importante es que se produzca una cierta madurez, una cierta madurez. Entonces, el cultivo, como todo cultivo, y también el cultivo de la memoria, tiene un objetivo, que es que dé frutos, dé frutos. Es decir, todo cultivo persigue lo mismo, a saber que haya una madurez y que esta madurez dé frutos. De modo que el cultivo de la memoria es en sí mismo una forma de intensificar la identidad humana, de hacer que la identidad sea todavía más rica. Es decir, que no es solo digamos, una especie de registro impersonal o de registro neutro, sino que el cultivo de la memoria es un verbo, es a su vez un verbo que da como fruto el hecho de que la identidad humana, individual y colectiva, todavía es más rica, todavía es más dulce. Es más dulce porque es más madura. Esta es la primera parte de mi reflexión. Y la segunda, muy rápida, y luego intentaré añadir otra cosa más, pero lo dejaré para luego. Digo, la segunda parte de mi reflexión es, efectivamente, yo escribo para cultivar la memoria, pero no solo, ni principalmente. Yo escribo para comprender un poco mejor, para comprender un poco mejor. Es decir, que mi principal objetivo está en poder entender algo mejor, un poco más, no mucho más, porque poco es mucho, sino poder entender un poco más la condición humana, poder entender un poco más la situación humana fundamental. Y para comprender, la escritura es también un medio. Es decir, escribimos para comprendernos algo mejor. O bien, escribimos
mejor dicho, escribimos algunos para poder entendernos algo mejor. Y con esto dejaría esta primera intervención. Muito obrigado. Até agora foram duas intervenções com ideias muito lapidares, das quais parece-me que os dois autores não têm que estar seguros, não é isso, mas dizem-nas com uma grande luminosidade. E agora, para estragar a pintura, temos o Afonso Cruz, o melhor escritor da sua geração. Isto é uma velha piada portuguesa. Quando há dois escritores juntos, somos sempre os melhores da geração e do mundo, e vai rodando. Mas o Afonso Cruz é mesmo um dos melhores escritores da sua geração e um dos melhores escritores portugueses contemporâneos, e tem uma obra vasta, em várias, não só na escrita, mas ele também ilustra, e penso que, como quase todos aqui, não só conta histórias, como também pensa histórias. Tem textos que, dentro da categoria que é a não-ficção, e com pendor ensaístico. Aliás, o século XX o que mais tem é escritores que usam a ficção, o romance, como forma de pensar, como ensaio. O Afonso Cruz, a obra é mesmo vasta. O livro mais recente é Paz Traz Paz, de 2019. Então, em 2020 não publicaste nada, homem? Nada. E então eu passo já a palavra, e o Afonso vai também tocar este mote, partir deste mote, desta frase de Luís Sepúlveda: escrevo porque tenho memória e cultivo-a escrevendo. Bom, olá. Eu li a frase um pouco como de uma maneira um pouco mais lata, ia pensar na memória como ter uma história para contar e para partilhar, e que a escrita é uma forma de o fazer. Não é a única forma de partilhar uma história, mas era a do Sepúlveda e é também aquela que nós privilegiamos aqui. Então, mas por isso mesmo eu gostava de contar uma série de outros episódios que considero mostrarem muito bem porque é que as nossas histórias, as histórias que vivemos, as nossas memórias são tão importantes para nós. Eu ia começar, eu vou ter de cortar aqui muita coisa, tenho aqui sim um texto escrito, mas vou ter de cortar muita coisa, creio. Mas queria começar com um episódio que a Dina Diamant conta. Ela foi a última companheira do Kafka e a certa altura eles estavam em Berlim e o Kafka... Eu quero fazer uma nota primeiro: ninguém tem a certeza de a história ser verdadeira, porque ela é o único testemunho, ela é a única pessoa que conta esta história. Mas então, o Kafka está num parque em Berlim e encontra uma menina a chorar. E ela está a chorar porque perdeu uma boneca. E o Kafka decide consolá-la, dizendo-lhe que a boneca decidiu ir viajar, e que até lhe escreveu uma carta. A menina estranha a situação, pede ao Kafka que lhe mostre a carta. Ele diz que não a tem com ele, mas que no dia seguinte, se ela voltasse ao parque, ele traria a carta e ele ia. E assim faz. E apesar de estar muito doente, ele tinha tuberculose e haveria de morrer nesse ano. Todos os dias, durante 3 semanas, ele escreveu uma carta em nome daquela boneca para a menina. E, portanto, todos os dias ele lia uma carta. Até que, passado estas 3 semanas, ele decidiu terminar aquela tarefa autoimposta e deu-lhe um final clássico do género: foram felizes para sempre, a boneca casou-se, etc. Mas o que é particularmente bonito nesta história é que a menina pacificou-se com a ausência da boneca, ou seja, acreditou naquela história, a boneca passou a ter uma história, passou a ter uma vida, e isso deixou de a magoar. E a ausência seria inaceitável se ela não a tivesse tido. Portanto, se ela não tivesse tido a possibilidade de ter memórias e partilhar memórias, ou seja, ter uma história.
E isto faz muito lembrar a minha avó. Portanto, a minha avó morreu quando tinha 99 anos. E nos últimos anos dizia sempre que Deus se tinha esquecido dela e ficava muito, achava que já não estava aqui a fazer nada e tal. E contava muitas histórias sobre a vida dela, como acontece, eu creio. Mas ela estava muito pacificada com a morte precisamente porque tinha uma história para contar. E já não havia mais nada nessa história a ser conquistado. Portanto, aquilo já estava, havia ali uma plenitude. A sua história estava perfeitamente fechada, era como um romance já com princípio, meio e fim, já a entrar na gráfica. E, portanto, ela sentia que já não havia mais nada a fazer. Mas isto precisamente porque tinha uma história. E agora queria também contar o caso há um conto intitulado Conversa de Quintal, da Olinda Beja, que ela é uma escritora santomense, que ela põe uma personagem a dizer que tem na sua cabeça um mundo de histórias a estragarem-se. E nós culpamos muitas vezes as novas tecnologias, as redes sociais, pelo desinteresse a respeito de certas tradições e partilhas culturais, e por isso as histórias ficam a estragar-se na cabeça de algumas pessoas. E eu na altura em que poderia ter impedido uma série de histórias de se estragarem, cometi exatamente o mesmo erro, o da indiferença. E hoje tenho muita pena de não ter ouvido dos meus avós, da minha mãe, as histórias que poderia ter ouvido. Como não havia redes sociais, creio que o culpado só posso ser eu. Penso que o meu caso não será o único, muitos de nós deixaram histórias estragarem-se, mas assim como verão muitas das suas histórias, verão muitas das suas histórias definharem sem se cumprirem, sem terem a possibilidade de sair e habitar outro corpo. E não por causa das redes sociais, nem por causa dos culpados anteriores, como eram a televisão, por exemplo, ou mesmo as brincadeiras de rua, ir para a rua brincar, mas simplesmente por um desfazamento. Há um desinteresse, ou se quisermos uma incapacidade para avaliar e detectar as riquezas que nos cercam. O que nos interessa na juventude não é o mesmo que nos interessa na maturidade ou na velhice, e isso é um problema difícil de sanar. E na verdade nós podemos fazer grandes viagens, podemos fazer grandes coisas, deixar pegadas num deserto, dormir com leões e tal, fotografar auroras boreais, vulcões zangados, mas há viagens demasiado próximas que têm mais grandiosidade do que as maiores e mais belas quedas de água, ou picos nevados, ou selvas luxuriantes, ou imponentes túmulos de pedra. Às vezes a grande viagem começa ao nosso lado, e pode estar a um pequeno percurso de carro, ou de autocarro, ou de pé, ou de bicicleta, e pode ser facilmente encontrada no interior do país, por exemplo, onde a solidão se cultiva com mais gelo do que os campos de searas. Pode estar no café de uma esquina ou no quintal, e pode estar sentado na nossa sala. E há grandes viagens que se deitam todos os dias em nossa casa e sonham sozinhas. E essas viagens fundamentais, as mais belas de todas, chamamos simplesmente disponibilidade para ouvir, ou partilha, ou, sei lá, tomar um chá ao fim da tarde, que era o que eu fazia com a minha avó. É isso que salva as histórias de se estragarem. Não é preciso gastar uma fortuna num hotel charmoso, nem levar passaporte ou boletim de vacinas. Basta sentar-nos e fazer com que esse mundo imenso de histórias não se esborou. É evidente que isso pode ser feito na Cochinchina, ou no Japão, ou em Moçambique, e que essa Cochinchina, esse Japão e esse Moçambique será uma viagem muito mais espessa e rica do que simplesmente passar por esses lugares como turistas fantasmas, atravessando tudo, sem nos determos em nada. Mas não será surpresa para ninguém perceber que há mundos de uma vastidão assombrosa no nosso cotidiano, ou muito perto, a uns passos, a uns minutos, a umas horas. Porque tudo se resume a isto, a maior viagem possível acaba por ser ouvir. E agora queria terminar esta primeira parte falando também de um caso que aconteceu desta vez com o meu avô, e é a questão de os livros e determinados objetos, enfim, não serão só os livros, mas quase todos os objetos criados por nós acabam por ter uma voz. E os objetos falam, têm essa particularidade. Apesar de que os livros serão, entre todos os objetos, aqueles mais eloquentes, os que falam mais. Mas ao gravar histórias, nós estamos a gravar almas. Há aqui aquele futuro anunciado de podermos um dia descarregar a nossa alma para um computador, mas isso já existe mais ou menos num livro.
pelo modo como escrevemos as nossas histórias. É verdade que elas podem ser transmitidas somente pela oralidade, mas a eficácia do livro é muito grande. E o livro é a primeira forma física de vida depois da morte, como um corpo glorioso de São Paulo, que é através da leitura, e através da leitura depois posterior, feita por outras pessoas, a alma que se esconde na combinação das letras do alfabeto, que é uma espécie de código genético, pode então passar do livro para o leitor. E essa alma passa a evoluir dentro desse leitor, e portanto ela não ficou confinada ao livro, portanto ela não está morta propriamente, o conteúdo do livro não está morto enquanto existirem leitores. E portanto aí dá-se uma mistura de duas almas que se fundem para criar um novo ser, e cada vez que lemos saímos da leitura como um novo indivíduo. Mas a escrita não preserva só seres humanos, todas as entidades, como antigos navios, muralhas, templos, árvores, flores, caminhos, vulcões, pedras, chuva, tudo se plasma nas palavras e sobrevive à sua efemeridade. E isto é muito curioso, porque nós até podemos saudar um pequeno beijo dado na rua, porque o observamos, e de repente aquele beijo fica grafado e sobrevive à sua efemeridade. E então, como conclusão, é o caso que falei já num livro, mas que sempre emociona-me muito, e que me parece um grande exemplo da voz que os livros têm e como podem falar através do tempo, e também acabam por não deixar que as histórias se estraguem, ou pelo menos atrasam a sua morte. E isso aconteceu com um pequeno livro. Eu estava há uns anos em casa e o meu pai ligou-me. O meu avô foi preso 3 vezes, foi torturado durante a ditadura. Ele não falava sobre isso, nunca falava sobre o que é que tinha passado lá. E também não escrevia, ele era fotógrafo e, portanto, tinha uma forma de gravar o mundo um pouco diferente da nossa, que usamos as palavras. Mas então, quase 20 anos depois da morte do meu avô, o meu pai descobriu um livro na biblioteca dele que estava, este é um livro muito fininho, e ele estava enfiado num livro mais grosso, estava dentro do outro livro. E chama-se Eles Vieram de Madrugada, e é da Manuela Câncio Reis. E na página do rosto, o meu avô escreveu-me umas palavras, uma dedicatória. Tinha 11 anos quando ele escreveu essa dedicatória, que eu só vi depois de ter 20 anos. Muito depois, portanto. Aliás, eu já vi quando morava aqui, portanto, foi há uns 10 anos que eu li isto. E então, quando abri o livro, li uma frase mais ou menos deste tipo, é um bocadinho maior do que isto, mas diz basicamente isto. Para o meu neto, para que ele perceba um pouco daquilo que eu passei. E não era preciso dizer muito mais. Eu depois li o livro, e o livro já não era o livro da Manuela Câncio Reis, era o livro do meu avô, e o livro que o meu avô me escreveu. E, portanto, aquela voz e a voz que eu ouvi enquanto li o livro não era da Manuela, era do meu avô. E eu acho que esta parte se enquadra muito bem naquilo que o Sepúlveda dizia, do facto de escrever porque tem memória. Mas mais do que isso, muitas vezes nós não conseguimos escrever, não temos essa capacidade, não temos a capacidade de partilhar. E então encontramos em determinados objetos, e os livros, como já disse antes, são objetos privilegiados para isso, encontramos uma voz que pode ser a nossa voz. Obrigado. Obrigado. Bom, vocês é quase como que deram 3 pilares, três vértices, e talvez agora possam enfim, entrecruzar-se o mínimo possível, mas é isto. O Afonso sublinhou que ouvir é uma das grandes qualidades, é uma das grandes viagens, e é também uma das dificuldades maiores quando uma pessoa escreve. Uma pessoa está tão ocupada a dizer que não faz, somos um bocadinho o médico que fuma. E o Afonso sublinhou também que em criança ou em jovem nós temos outras motivações, e depois, quando nos arrependemos, já não estão lá as histórias por passar.
E no caso do Abdoulaye, é a dupla condição, aliás, a tripla condição. Quem vem de um país em construção, ou de um povo, ou qualquer bandeira forte, tem sempre um problema terrível que, por exemplo, que eu não sinto. Concluímos assim então esta nossa participação com a mesa número 2 que aqui transmitimos na Norte Litoral TV, e agora os escritores vão conversar entre eles e nós fazemos sempre assim. Aliás, já quando era em direto no Garrett, quando concluíam os 3, 4, 5, 6 intervenientes as suas intervenções base sobre o tema, fechávamos aí a nossa transmissão. É isso que estamos a continuar a fazer, apesar das estas mesas e este Correntes de Escritas 2021 estar a ser, então, digamos que online. Vamos marcar encontro para amanhã às 11 da manhã, sábado, porque vamos ter a mesa 3, só voa quem se atreve a fazê-lo, e vamos ter o Carlos Vaz Marques como moderador, mas a participação também de Álvaro Laborinho Lúcio, de Lídia Jorge e também de Pepe Tela. A não perder, amanhã às 11 da manhã, aqui na Norte Litoral TV, mais uma vez, pois claro, estamos a acompanhar assim o Correntes de Escritas aqui na Norte Litoral TV. Tenha a continuação de um bom final de tarde. Norte Litoral TV, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, para todo o mundo.